Há muitos anos atrás, nós tivemos uma experiência. Eu até trouxe o livro junto, de um pastor. Já tem uma certa idade esse pastor aí. Eu estou chamando ele de velho, experiente. Então, lá no passado, ele liberou uma palavra profética, uma profecia, uma palavra de algo que Deus estava para construir na vida do nosso apóstolo, do nosso paizão aqui. Eu tenho vários lapsos de memória. Eu esqueço com facilidade nome de pessoas, cidades, data de aniversário. Quem é que esquece a data de aniversário aí? Ó, tem mais gente parecida comigo, aí não é só eu, então tá tudo certo. Mas profecias, palavras proféticas, seguidamente assim, Deus me fala, me mostra sobre algumas palavras proféticas. E lá no passado, coisa de 20 anos atrás, Deus usa o autor desse livro aqui, pastor João. Ele é um professor, é escritor, pastor João de Souza Filho. E lá atrás, no passado, ele disse para o apóstolo Ricardo, ele disse assim para o apóstolo Ricardo, que o teu ministério, o teu chamado cresceria tanto, e existia só aqui, igreja, comunidade cristã de Canabarro, não era rede apostólica, não era centro apostólico, isso coisa de 20 anos atrás. Esse pastor liberou uma palavra profética e profetizou sobre a vida do apóstolo Ricardo, que o ministério dele, o chamado dele, tomaria uma proporção, e de que se esse homem, esse pastor, estivesse perto ou próximo, junto desse ministério, para ele, então, esse autor desse livro, disse que seria uma honra muito grande estar perto dele. Alguns líderes aqui já ouviram o que eu estou falando. Por que eu falo isso? Eu quero começar assim, uma mensagem ao teu coração nesta noite, de que palavras proféticas, promessas de Deus, palavras que os homens de Deus liberam sobre a vida da igreja, palavras que Deus libera usando pessoas para ativar outras pessoas. Por vezes Deus usa os líderes, a nós, para liberar uma palavra profética. Estou olhando para alguém que muitos anos atrás, foi uma palavra profética, que fomos à casa dele e Deus restaurou a vida da família dele. Então esse homem de Deus disse, o apóstolo Ricardo na época não era apóstolo, que o teu ministério cresceria tanto. E que se ele estivesse junto, seria uma honra para ele estar junto. Por que eu faço essa introdução? Para que nós entendamos que Deus tem promessas, e que se nós nos sujeitarmos a elas, estivermos debaixo daquilo que Deus está falando, elas vão fazer parte das nossas vidas. Nós viveremos para experimentar as palavras proféticas. Eu já contei várias vezes, um indivíduo que estava numa parada de ônibus, fui lá conversar com ele, falei de Jesus para ele, e disse para ele, vai acontecer tais e tais coisas. 2 anos depois, esse camarada me procura e diz, Riva, aquilo que você falou, tudo aquilo, sem reserva nenhuma, e foi imposto às antas, sem reserva nenhuma, ele disse, aconteceu tudo aquilo que você tinha liberado sobre a minha vida. O que eu estou falando, essa introdução é para que você entenda, e para abrir o teu entendimento, para aquilo que Deus quer fazer hoje, falar hoje e ativar na tua vida. Para que Deus abra o entendimento, o nosso entendimento, o teu entendimento. Jesus, quando conversava com seus discípulos, ele abria o entendimento deles para que eles entendessem o que Jesus falava. Jesus, por muitas vezes, usava parábolas, que são coisas fáceis para entender. Então ele contava parábolas para explicar coisas difíceis. Amém? Uau, Jesus então usava histórias, que são as parábolas, para explicar algo que é difícil de entender. Até porque as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, elas não são entendidas segundo a mente, a forma de pensar do homem. É por isso que muitas vezes a gente diz, poxa, mas por que eu preciso fazer assim? Por que eu devo fazer assim? Eu sei que a Bíblia diz, eu sei que Deus diz que deve ser feito assim, mas eu não vejo que precisa ser desta forma. Deve haver uma outra forma de fazer aquilo que Deus pede. Eu cito Hebreus 12:14, eu amo esse versículo, segui a paz com todos e a santificação, pois sem isso ninguém verá o Senhor. Tá, mas não existe um outro jeito de ver a Deus sem esse protocolo? Amém?
Então veja que Deus, então, Ele pede algumas coisas para nós. Às vezes a nossa forma de ver e de interpretar não é a correta, a certa, a justa, a correta. Então a minha oração nesta hora é: Pai, abre os olhos do entendimento de cada um que está aqui. Eu te peço, Espírito Santo, por favor, meu Senhor, abre o entendimento daqueles que ouvem e daqueles que ouvirão aquilo que será ministrado esta noite. Por favor, Espírito Santo, Tu és o Senhor e Tu és aquele, Senhor, que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo, sabendo, querido Espírito Santo, que é o Senhor que abre os olhos, que convence, que trabalha. Eu te rogo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abre os olhos do entendimento, Senhor, conforme a direção que Tu deste para esta noite, sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga assim: Deus, fala comigo. Eu quero sair daqui hoje diferente, abençoado. Amém? Então vamos lá. O intuito dessa mensagem é falar, é claro que não vou conseguir falar isso tudo hoje, mas trazer algumas pinceladas ou alguns entendimentos de como é que Deus se move na terra. Como Deus se move na terra? Com as pernas? Não, não é isso que eu quero falar. É sobre os seus anjos e querubins, que ele senta nas asas deles e ele voa sobre as asas dos seus querubins. É isso? Não. Você entende o que eu quero falar? Como é que Deus se movimenta na terra? Como Deus se move na vida de uma única pessoa. Como Deus se move na vida de uma família, de uma única família. Como Deus se move na direção de uma sociedade, um bairro ou uma nação. Amém? Seja uma nação, um homem, Deus se move. Como é então o mover de Deus na terra? Nas Escrituras existem várias formas de se perceber como Deus age. Existem trechos bíblicos que mostram como se desencadeou o mover de Deus. Amém? Então a gente às vezes lê as Escrituras e não vê, poxa, olha o que aconteceu antes, olha o que aconteceu durante, e olha como aconteceu um milagre. Quem olha a Bíblia assim, o antes do milagre, o durante o milagre, às vezes a gente não tem essa ótica, essa leitura, e hoje eu gostaria de falar sobre isso. Podemos perceber que Deus, Ele observa as coisas. A Bíblia diz que Deus vê, observa, está atento. A palavra de Deus diz que Deus vê o que está acontecendo com as pessoas. A palavra de Deus mostra de que Ele se importa com as pessoas, se importa com as nossas vidas. Então, analisando a partir desse ponto, dessas informações, eu quero falar sobre como é que nós podemos entender o mover de Deus. Por que isso é importante, pastor? Riva, por que é importante entender sobre o mover de Deus? Porque quando você entende algo, como Deus faz, como Deus trabalha, fica mais fácil para tomar decisões. Amém? Se Ele diz, eu sou o Senhor que te cura. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o libertador de Israel. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Você entende? Então, analisando essas coisas, nós percebemos que há algo que ativa ou que libera ou que provoca o mover de Deus. Veja que na célula dessa semana, o mestre Diego escreveu sobre níveis de acesso a Jesus. Amém? Os líderes de célula provavelmente ministraram esta palavra. Veja que o mestre Diego, o pastor da igreja Família da Fé de Viamão, ele fala de níveis de acesso a Jesus. Entenda. Níveis de acesso a Jesus. Amém? Níveis de acesso até Jesus. Será que não existem níveis de acesso de Jesus a nós? Então existem níveis de acessarmos aquilo que Deus tem e é, e bem como em contrapartida devem existir níveis de acesso dele em nós. Nós
fazemos, atuamos e acessamos níveis dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que nele crê precisa saber que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:1, 11:6. Amém? Existem níveis de acesso a Cristo. Algumas pessoas, como a multidão, elas vinham até Jesus, ficavam por perto, mas tinham alguns 12, 70, 120, 500 e tinham comunhão com ele. Amém? Alguns ele contava os segredos do reino de Deus. Ele conta, como Mateus diz, capítulo 13, a história. Mateus 13, quem me ajuda aí? A parábola do semeador. Ele conta a parábola do semeador para as pessoas e conta o que significa a parábola do semeador aos seus discípulos. Amém? Então existem níveis de acesso a Jesus. E eu penso muito de que nós também damos acesso a Deus. Amém? Veja, se você pudesse olhar qual é a altura desse dedo aqui, o meu último dedo. Quanto ele está longe do penúltimo, do mais alto. Veja que então, Deus pode acessar um ponto, Deus pode acessar um ponto, Deus pode acessar um ponto, e Ele sabe que está aqui. Mas se eu não apresentá-lo, amém? Então tem áreas nas nossas vidas que nós podemos ou não dar acesso a Deus. Um discípulo, um filho que te pede ajuda, se ele não estiver disposto a contar e expor o que ele está passando, ou mostrar o que está escondido, não tem como ajudar, ou oculto, ou que não se sabe. Assim é com Deus. Então, analisando esses aspectos, esses pontos, eu quero falar sobre esse assunto, como é o mover de Deus na terra. Eu vou, às vezes, ser repetitivo. Diga comigo, como é o mover de Deus na terra? Como é o mover de Deus na terra? Deus também pode chegar a determinados níveis na vida de uma pessoa. 2003, Torres, Rio Grande do Sul, ouvindo um Walkman. Quem é que lembra do Walkman? Tem gente do meu tempo aí. O Walkman é uma fita cassete. Um radinho pequenininho, vai 6 pilhas, 4 pilhas, pequenininho, e toca só a fita, escutando o Walkman. Também, alguns. E rádio, amém? Faz tanto tempo. E escutando uma mensagem de uma pregação dos Gideões Missionários de Camboriú. A pregação que foi feita há 30 anos atrás. Eu estava escutando ela, isso em 2003. E naquela mensagem, Deus disse para mim, larga tudo que tu está fazendo aqui em Torres e volta para casa e fala com teu pastor e diz para ele que a partir de agora tu vai assumir a tua célula. Escute, Deus usa um Walkman, uma pregação lá de 1800, para dizer para mim, larga tudo que você está fazendo e assume o teu chamado, vai e fala com o teu pastor, bem assim como estou te falando. Larga tudo que você está fazendo, vai para casa, te apresenta para o teu pastor e diga para ele que você vai assumir a célula. Sim, Senhor, larguei tudo. Grande coisa que eu larguei, né? Para servir o reino de Deus. Veja que, a partir desta sugestão, pedido, orientação de Deus, os níveis da presença de Deus eram diferentes. Amém? Os níveis da presença, a presença de Deus eram diferentes. Os níveis da presença de Deus, do agir de Deus eram diferentes. Os níveis da presença de Jesus eram diferentes, como os níveis da presença de Deus nas nossas vidas é diferente, por causa de comportamentos, decisões. Amém? Tomada de decisões, níveis de acesso. Então, estou falando sobre como é o mover de Deus. Nós precisamos entender como é o mover de Deus. Porque eu creio que hoje algo vai ser desatado sobre a tua vida. Amém? Eu creio que hoje pessoas sairão daqui dizendo, o nível da minha vida de fé mudou.
Veja que então, os judeus, os hebreus, eles têm uma coisa atípica, é a cultura deles. Eu creio que muitos de nós aqui sabemos que a cultura dos judeus é uma das culturas mais históricas, assim, mais antiga. Por quê? Porque eles têm uma cultura, eles carregam isso desde que eles se formaram como um povo tirado da terra de Canaã, através de Abraão, Isaque e Jacó, depois vem Moisés. Então, esse povo tem sobrevivido a tudo que ele já passou em virtude de carregar uma cultura. Quem já leu, já ouviu falar sobre a cultura dos judeus? Os judeus eram antigos hebreus. Hebreus. E eles carregam essa cultura. Dessas culturas, algumas que são latentes na vida deles, é a cultura de carregar as escrituras. Eles carregam as escrituras, eles têm a palavra de Deus com eles têm a Torá, o Velho Testamento. Os judeus são muito de ter a Bíblia, recitar a Bíblia, conversar sobre a Bíblia, recitar versículos, entoar salmos, hinos e cânticos, falar aos seus filhos sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre Moisés, sobre a palavra, o povo de Deus, os escolhidos, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo santo, o povo escolhido de Deus, cabeça e não cauda, vencedor, amém? Vocês estão entendendo? Promessas que Deus então liberou sobre eles, por isso que eles têm essa disposição mental, e eles sabem que eles são os filhos de Deus. Da onde vem Jesus? De Israel, Jerusalém. O mundo sabe a respeito dos judeus. Então eles têm essa cultura de carregar, eles carregam essa cultura, repassar aos seus filhos que eles são uma nação extraordinária. Repassar aos seus filhos que eles são gente especial de Deus. Amém? Você é especial, Deus te ama, você é um eleito escolhido. Uma das culturas dentro delas é o menino aos 13 anos, o pai pega o menino e faz uma festa chamada, me ajuda aí, mitzvah. Bar mitzvah. Muito obrigado. O HD deu uma travada aqui. É uma cerimônia, é uma celebração onde o pai pega o seu filho de 13 anos e diz: a partir de hoje você é um homem, eu te abençoo para ser um homem, você será grande, imponente, você será mais do que vencedor, eu te abençoo, te dou destino, você é um homem de valor, você foi criado para prosperar, o Deus Todo-Poderoso está contigo, à tua direita, à tua esquerda, mal nenhum se chegará à tua casa. Libera palavras proféticas sobre o seu filho, uma cultura. E eles dizem: você é um homem de Deus. Você é um homem, você tem uma personalidade, você é uma pessoa extraordinária. Cultura. Como é que você acha que é um menino que nasceu assim, e quando chega aos 13, o pai diz para ele: você é um homem para mim, você é um homem para mim, eu te vejo como um homem, eu te vejo como um indivíduo. E vai tratar ele como o quê? Como um menino ou um homem? Como um homem. Amém, amém. Muitos pais tratam seus filhos como meninos, como crianças. Amém, esquece isso. Vamos voltar para a palavra aqui, que o intuito é outro. Então eles recitam a Bíblia em voz alta, decoram versículos. Quantos você sabe? Não diga. Guardar os mandamentos, ter as promessas de Deus para as suas vidas, ter as promessas de Deus. Diga: ter as promessas de Deus. Eles têm essa cultura, ter as promessas. E quando a gente tem promessa, a gente diz: nossa, se Deus é por mim, o que será contra mim? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Se é maior aquilo que está em nós do que isso que está no mundo. Amém? Tendo promessas, te constitui para ser cabeça e não cauda. Amém? Serás abençoado. Promessas. Os judeus, os hebreus carregam essa cultura, as promessas de Deus para as suas vidas. Davi, entendendo o coração de Deus, Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não te entristecer.
Salmo 79, Salmo 119, Senhor, eu guardei a tua palavra porque eu não gosto de te aborrecer. Deus, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu imagino como deveria ser os dias depois que Davi cometeu aquele erro. Eu fico imaginando como devia ser o coração desse homem segundo o coração de Deus, porque Paulo fala isso. Davi, homem segundo o coração de Deus. Achei em Davi, homem segundo o meu coração. Paulo fala, achei em Davi, homem segundo o meu coração. Davi diz isso, Senhor, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119 também, 105 diz, Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Amém? Vamos a outra passagem que eu creio que era uma das promessas que o povo de Deus guardava. E eu acredito muito nisso, de que muitos hebreus, judeus, viviam essa palavra. Isaías 43, quer projetar para nós lá, filhão? Isaías 43, 2 diz assim, pode ser o 43, 1 junto. Isaías 43, 1 diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tenha medo, pois eu te resgatei, e eu te chamei pelo nome, você é meu. Ó Jacó, pequeno, insignificante, mas tu é meu. Ó Rivelino, pequeno, insignificante, mas tu é meu. Ó Paulo, tão pequeno. Paulo era grande, Saulo era grande, depois se tornou Paulo, pequeno. Amém? Vocês estão entendendo? Ah, tu é pequeno, mas comigo é diferente. Veja, essas são promessas, você é meu, você é meu. E o versículo 2 que eu gostaria de falar, está aí. O 2 diz assim, quando você, por isso que eu disse antes, eu creio que os judeus, os hebreus, tinham essa promessa para eles. E quando você vê no decorrer da história da palavra de Deus, eu acredito muito nisso, de que muitos desses homens, eles sabiam o que estava escrito na palavra, na lei, na Torá, nos mandamentos, e eles diziam, se eu afundar, eu não vou morrer, e se eu passar pelo fogo, eu não vou ser queimado, se uma cobra me picar, eu não vou morder. Não foi Paulo que uma víbora picou o braço, ele botou em cima do fogo, ela queimou? Amém? Não foi Pedro que andou sobre as águas? Não abriu o mar vermelho? O Jordão não recuou? Isaías 43, 2, quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir, você não vai afundar. Ah, aqui está sendo literal, pastor. Não, ele está falando que você não vai afundar. Amém? Quando passares pelo fogo, lembra Mesaque, Sadraque e Abdenego? O fogo não vai te queimar. Você entende? Eu acredito muito nesta verdade, não é a minha verdade, mas eu creio que seja uma verdade, de que os hebreus, os antigos hebreus, eles tinham essas convicções, eles carregavam essa cultura, a cultura das promessas. Eu acredito muito que Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles se olharam e disseram, o fogo não vai pegar a gente. O fogo não vai tocar na gente. Amém? Você entendeu, Mesaque? Abdenego está ligado. Não era negro, entendeu, amém? Era branco. Não tem nada contra, esquece o que eu falei. Apaga, deleta. Abdenego, te liga, nós não vamos queimar. Mal nenhum vai chegar à nossa tenda, casa. Quem é que conhece Isaías 54, 17? Bota lá. Isaías 54, 17 é uma promessa de Deus. Eu comecei a sentir um sintoma ontem de noite. Eu disse, que negócio estranho. Comentei com a dona Rosa, ela disse, ai, é da altura do umbigo, ai. O que tem no cantinho aqui? E aí tem que fazer o quê? Negativo. Amém? Arma nenhuma forjada contra mim terá sucesso.
Toda arma forjada contra mim não terá sucesso. Toda arma forjada contra ti não terá sucesso. Toda língua que se levantar em juízo contra a tua vida, diz para essa língua cair por terra. Amém? Veio aquela vozinha, tu vai operar, vai doer, vai dar dor de cabeça, vai. Não, João. Amém? Arma nenhuma que foi forjada contra você terá sucesso. Promessas de quem não muda e quem não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso diz algo e não cumpre? Declara e não afirma? Amém? Promessas é a palavra dele. E o que diz ali, quando você atravessar as águas, estarei com você. Se você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar pelo fogo, através do fogo, você não será queimado. Você não vai virar uma brasa. Amém? Veja que tudo é possível ao que crê. Daniel capítulo 3, versículo 22 diz assim. Daniel 23, 2. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Mesaque, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Quem olhou o filme, a telenovela ou o seriado, deve ter visto essa experiência. Amém, queridos? Como Deus se move, é o assunto, é a intenção. E eu digo para vocês que Deus, ele precisa ser provocado, clamado. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tem um amigo, um vizinho, o cara está até aqui de problema, está passando necessidade, está difícil a vida dele, ele não vai na tua direção, não vem conversar contigo, não vem abrir o peito, pedir uma sugestão, uma orientação, uma oração. Quantos de nós aqui conseguem sair de casa e ir lá estender a mão para essa pessoa, se tu sabe que não está aberto, não quer conversar, não está disposto? É difícil para nós fazer isso. Veja que Deus é todo poderoso, mas eu quero que você entenda, que nós entendamos que ele precisa ser provocado. A palavra dele diz que os olhos dele, ou melhor, os ouvidos dele não estão tampados e muito menos a sua mão recolhida. Amém? A palavra dele diz que o ouvido dele está ligado e a mão estendida. Nós temos um Deus que vem ao nosso encontro demonstrando isso. Estou com o meu braço estendido, estou com o ouvido aberto. Amém? O que impede alguém de ser abençoado? Talvez seja ignorar o que Deus diz, não saber, a pessoa não sabe. Não é porque é ignorante, não, é porque não conhece. Não foi ensinado, não foi explicado, não foi orientado. Por ignorância, não saber. Ou por orgulho. Orgulho endurece o coração da gente. Então eu creio muito de que Deus, ele se move quando ele é provocado, quando ele é aclamado. Oração do Pai Nosso, Mateus 6, vá ao teu quarto. Jesus começa assim, vá ao teu quarto. Fale em secreto, aquele que te ouve em secreto te recompensará. Veja que então, Deus precisa ser provocado, clamado. Concorda comigo? Diga a Deus, precisa ser provocado, clamado, clame. Jeremias 33, 3, clama a mim, e eu te ouvirei, e te farei entender coisas grandes e sondáveis que não sabes. Vejamos um texto então, Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqui nesse texto, nessa história, é o contexto onde Moisés estava com o rebanho do seu sogro Jetro, cuidando ovelhas. Um príncipe do Egito, amém? Um príncipe do Egito criado dentro da cultura egípcia, sendo hebreu,
vendo o contexto da sua família, a história do seu povo, aonde o seu povo estava. Lembra, Moisés era um príncipe do Egito, vivia com o faraó e sua mãe emprestada, foi criado dentro da cultura egípcia, ficou sabendo de que ele era hebreu, via o seu povo, seus irmãos sofrendo, sentia compaixão, dó ou não? No entanto, se vê que ele toma uma atitude de proteção quando um egípcio está surrando, batendo num hebreu. Ele se revolta com aquilo e vai lá e mata um egípcio, um soldado egípcio. O zelo de proteção, o zelo de amor pelos irmãos. Amém? O zelo o consumia para proteger aquele povo que sofria. Eu imagino que Moisés muitas vezes dizia para Deus: Deus, Tu és o Deus da justiça? Tu és o Deus da justiça? Aonde está a justiça? Amém? Moisés era esse sujeito, esse homem envolvido nesse cenário, nesse contexto histórico que eu estou falando agora, e se percebe que havia um zelo pela parte dele para com as pessoas, os hebreus, ao ponto de matar um soldado para proteger um irmão hebreu. E Moisés estava onde? Pastoreando o rebanho do seu sogro, um príncipe do Egito, no deserto, sendo trabalhado por Deus, Deus trabalhando na vida dele. Amém? Deus trabalhando na vida dele. Estava pastoreando o rebanho, chega num determinado lugar, a ovelha se perdeu, ele vê uma sarça queimando. Uma fogueira, uma árvore, ele no chão, fogo, fogo, fogo. Ele disse: eu vou olhar para ver o que é. Ele olha e Deus fala para ele: Moisés, 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 tira a sandália, porque esse lugar aqui é sagrado. Moisés, tira a sandália, porque esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é puro. Deus falando com Moisés. Aí o bicho pegou. Ele era gago, ficou mais gago. Que é isso? Êxodo 3, Deus fala a Moisés: disse o Senhor, Êxodo 3, 7 e 8, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu. Lembra que eu disse que Deus vê, e com atenção. Diga: Deus vê com atenção tudo. E Ele está sendo específico. Tenho visto a aflição do meu povo que está em cativeiro, está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. E eu escutei, eu fui provocado. Amém? Eu vi e eu escutei. Clamor, a aflição, o desespero. Eu não sei quanto a você, mas é uma prática nossa, de qualquer coisa a gente dizer para o Pai: Pai, me ajuda. Me ajuda, Deus. Amém? Não importa o que seja. Me ajuda, Deus. 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 É uma atitude que a gente faz, deveria. Me ajuda, Deus. O que é? É aquilo. Me ajuda, Deus. Amém? É um clamor. Essa área, isso aqui, aquilo lá, meu casamento, essa área aqui, às vezes eu sou meio assim, meio assado, meio estranho. Me ajuda, Deus. Deus está dizendo: eu ouvi o clamor. Eu ouvi o seu clamor, porque eu conheci as dores. Eu conheço as dores. Eu conheço porque eu escuto o gemido da dor. Como é que a gente expressa tristeza para Deus? Como é que tu expressa que tu está infeliz, que você não está bem, que você está fraco, debilitado, carente, sem vontade de falar com Ele? Como você expressa para Deus que tu está sob opressão, tentação, estão te intimidando, querem a tua cabeça? Como você expressa isso para Deus que você está triste?
Senhor, eu não estou feliz, não estou bem. Eu não estou nada bem, não estou bem. A tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força. Senhor, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que não tem força e nem alegria. Amém? Eu estou com outras vontades aí, Senhor. Pegar um pescoço de alguém, ó. Às vezes dá, né? Só lá em casa. Amém? Eu ouvi o clamor porque existe um sofrimento. Existe dor. Às vezes você quer alcançar alguém, ajudar alguém, uma pessoa, um amigo, um conhecido, e você sente a dor por ele, e você quer alcançar alguém, porque Deus já falou contigo, ajuda, vai ao encontro, dá pelo menos um abraço. Por que eu peço? Dê um abraço a alguém. Abraça alguém. Abraça alguém, porque eu sei que esse abraço, meu Deus do céu, um abraço liberta. Quem gosta de abraço? Um abraço liberta. Eu ouvi, eu conheço as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo. Estão comigo? Eu desci para livrá-lo das mãos do Egito. Deus foi provocado para agir, amém? Amém? O intuito dessa mensagem é trazer um entendimento de que Deus quer ser provocado, de que Ele quer agir hoje à noite. Amém? Eu estava orando hoje de tarde, dizendo, Espírito Santo, mas essa palavra, eu pensei, porque a gente às vezes fica intercedendo, um mês de jejum, um mês de oração, uma intercessão para fazer algo, porque Deus precisa de um tempo para fazer algo. O Espírito Santo disse, não, só faz o que vai acontecer. Faz, ministra que vai acontecer, é tomar lá da cá, vai acontecer, só faz, ora, e as coisas vão acontecer. Ele disse, uau, claro, não depende de mim. Amém? Não depende de nós. E o intuito dessa mensagem é trazer esse entendimento, para que você saia daqui diferente. Veja aqui Jesus, antes de subir aos céus, isso está em Marcos capítulo 24. As últimas palavras do Senhor. Quem lembra quais foram as últimas palavras do Senhor? Mateus 24. As últimas palavras, versículo 27, que é o último versículo. Antes de Jesus ser elevado aos céus. Lucas 24, 47 e 48 e o 49. Essas foram as últimas palavras de Jesus com seus discípulos. Se você ler as últimas palavras de Pedro, 2 Pedro 3, último versículo, você vai ver que Pedro também fala umas coisas interessantes. Lucas 24, foram as últimas palavras do mestre aos seus discípulos. Ele disse assim para eles, de que, Lucas 24, 47, 48 e 49, ele diz aos seus discípulos que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. As últimas palavras de Jesus, quando esteve 3 anos com os discípulos, amém? Ele havia ressuscitado, andou com eles 40 dias, amém? Comeu com eles, conversou com eles, andou com eles, ministrou a eles, e estas foram as últimas palavras dele. E depois ele é assunto. E ele disse para eles, preguem o evangelho que leva as pessoas ao arrependimento. Amém? Preguem o evangelho que levem as pessoas a se conectarem e se relacionarem com Deus. O apóstolo Ricardo falou semana passada sobre arrependimento. Preguem o evangelho de arrependimento e de purificação e de expiação de pecados. A pregação é para falar conosco e de mudarmos lá dentro e dizermos lá dentro, Deus, sim, sim, sim.
perdoa, me perdoa. Amém? Não responde. Quantos desviados tem aqui? A primeira coisa eu disse, não responde. Desviar não significa ir para o mundo. Amém? E veja que ele continua dizendo: preguem o evangelho do arrependimento, da remissão de pecados em todas as nações. Comecem aqui. E destas coisas vocês são testemunhas. E aí, o que eu quero fazer o fechamento. E depois nós vamos para uma prática. As últimas palavras do mestre antes de ser elevado. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Envio a promessa. Amém? Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Amém? Até que venha sobre vocês um revestimento de poder. Até que sobre vocês venha algo sobrenatural, algo forte, algo poderoso, algo que vocês, depois que vocês receberem, vocês vão dizer: diabo, vai embora. Vocês vão receber e vocês vão dizer: seja curado em nome de Jesus Cristo. Vocês vão receber e vão falar: ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vocês vão receber poder para serem felizes. Vocês terão coragem para dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Venha, Jesus Cristo é o Senhor. Revestimento de poder. Estou gritando muito alto? Existe grito alto? Sim, o baixo não existe. Vocês serão revestidos com uma capacidade que vocês não tinham antes. Amém? Vai virar. Tem uma promessa do meu Pai, tem uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus que vai vir sobre vocês e vocês serão cheios do Espírito Santo. Falarão em novas línguas, vocês vão profetizar, o Espírito Santo estará com vocês, Ele guiará vocês, Ele ensinará vocês, conduzirá vocês, e virá da parte do Pai o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade, porque Ele não falará só falará do que é meu. Amém? Quem é o Espírito Santo? A promessa. É o Espírito Santo que fala ao teu coração: filho, isso aqui é errado, isso não está certo, aquilo não é inconveniente, aquilo é incoerente. O Espírito Santo é aquele que vem e trabalha no nosso coração depois de erros. O Espírito Santo é aquele que vem e nos convence de comportamentos equivocados, que nos leva ao arrependimento, à metanoia, à mudança de disposição mental, uma mudança de vida, um novo estilo de vida. É Ele que nos dá poder para resistir ao diabo. Nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Tem uma promessa. Fiz toda esta introdução para chegar aqui. Uma promessa. Escute. Como começamos, existe uma cultura extraordinária na terra, dos hebreus, dos judeus, dos cristãos judeus, dos judeus cristãos. A promessa do Espírito Santo. Esta é a diferença. É a arma do crente. Como é que é o nome dessa arma? Ponto 40? Não. Submetralhadora. Espírito Santo, amém? Por isso que Paulo fala: não entristeçam o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Não aborreçam o Espírito Santo. Não extinguem o Espírito Santo. Amém? Toda pessoa que é aborrecida está de mal com alguém. E se está de mal com alguém, está de mal com o céu. Amém? Toda pessoa que está aborrecida na terra com alguém, está fechada a cara para o céu também. Amém? Toda esta abordagem, todo este assunto foi para gerar em vocês uma expectativa naquilo que Deus prometeu. O que Deus prometeu? O Espírito Santo. E Ele está aqui hoje. Está aqui e está te esperando. Por quê? Porque você veio aqui hoje para ser ativado.
Você veio aqui hoje para receber uma cura. Você veio aqui hoje para ser abençoado. Você veio aqui hoje para ser ativado, renovado. Você veio aqui hoje para receber um milagre. Amém? Você veio hoje aqui para receber algo de Deus. Você veio aqui hoje para receber uma nova fase, uma nova história na tua vida. Você veio aqui hoje para receber uma impartição de Deus sobre você, para você fazer o que você não conseguia fazer antes. Você veio aqui hoje para receber uma impartição de Deus para resistir ao diabo. Amém? Porque muitas pessoas sucumbem, porque elas não sabem resistir ao diabo. Por que muitas pessoas desistem das coisas de Deus? Porque elas não sabem resistir ao diabo. Por que algumas pessoas abortam os projetos que Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus vivo e todo-poderoso, e tem pessoas que abortam o projeto. Deus poderoso, que as pessoas abortam projetos porque elas não sabem resistir ao diabo. Eu não quero te sensibilizar, mas quantas são as pessoas que não experimentaram tudo aquilo que Deus prometeu? É promessa, é promessa. Se alguém não foi batizado no Espírito Santo, deve dizer para ele: eu quero o teu batismo. É uma promessa. Amém? Eu quero a tua promessa. Tu me constituiu para ser cabeça e não cauda. Tu me chamaste para ser eleito. Tu me chamaste para ser grande, para ser forte, mais do que vencedor. A tua palavra é essa. Tu me chamaste para multiplicar. Tu me chamaste para prosperar. Tu me chamaste para ser pai e mãe. Tu me chamaste para multiplicar a minha descendência. Minha esposa me disse algo hoje de tarde. Eu disse: não, é negativo. Eu tenho um filho homem. E para que o meu sobrenome continue sobre a minha descendência, precisa estar na vida de um filho homem. E ela me disse uma coisa. Eu disse: nossa, esse negócio é sério. Então eu vou orar mais pelo meu filho. Amém? Uau! Deus é provocado para agir. Então é a pessoa que toma uma atitude em vir na direção de Deus. É a pessoa que toma uma atitude que vai na direção daquilo que Deus tem. É a pessoa que toma uma atitude em ir na direção de Deus e na direção do seu milagre. Amã foi até Eliseu, uma menina que se tornou uma escrava lá em Damasco. Uma menina falou com a patroa, fala com o patrão, o seu Ramã, o general, que tem um profeta lá em Israel que cura ele. Ramã foi provocado, instigado, estimulado a crer. Ramã vai lá no rei, pede para o rei autorização, e Ramã vai até Israel. O profeta diz: toma um banho no arroio lá no rio, no Jordão, lá que tu vai ser curado. Ramã ficou bravo, disse: não, tem rio mais limpo lá em Damasco. Eu vou voltar para Damasco, vou tomar banho lá no Damasco e vou ser curado. Veja que até alcançar o milagre, a mente da gente fica brigando com a gente. Ainda bem que tinha um amigo dele que disse: Senhor, o profeta te disse para te tomar banho ali no arroio ali. Se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, tu faria. Desce do cavalo e vai lá e toma um banho. Foi curado. Entenda, Amã foi, amém? Foi até o milagre. Ele entendeu que Deus era poderoso, que tinha um profeta, um homem de Deus, e o milagre poderia acontecer. Amém? Provocou a Deus. Zaqueu subiu numa árvore. Zaqueu sobe numa árvore. Cadê o homem? Cadê ele? Cadê Jesus? Onde é que ele está? Quem é ele? Quem é ele? Aí daqui a pouco para a caravana. Eles estavam passaram por perto de uma árvore, daqui a pouco a caravana para. E Zaqueu, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ou será que ele sabia quem era Jesus? Ele não sabia quem era Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, mas ele estava em cima da árvore querendo ver quem era Jesus. Aí para a caravana e Jesus olha para cima e diz: desce daí, Zaqueu. Aí os olhos dele se abriram. É ele que é Jesus?
Vamos lá na minha casa. É tu, Jesus? É tu que é o Jesus? É tu que é o Jesus? Então era diferente do que eu pensava. Sei lá se ele disse isso. Mas tu que é Jesus, o tão famoso. Isaías diz, não havia aparência e nem beleza nele, nada de formoso que nos chamasse a atenção, não havia nada de expressivo, um homem imponente, bonito, elegante, bem vestido, olhos azuis, loiro. Não havia nada de belo em Jesus, mas a beleza estava no seu coração. Zaqueu disse, Senhor, se eu defraudei alguém, não, ele disse, Senhor, hoje eu vou dar metade daquilo tudo que eu tenho. Hoje eu dou a metade de tudo que eu tenho. Hoje, Senhor, eu dou a metade de tudo que eu tenho. Aí se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Veja que uma transformação, uma mudança acontece na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa. Veja que Zaqueu, ele estava numa árvore e a salvação chegou na casa dele. Veja que algo provocou a Deus. Amém? Uma atitude provocou a Deus. O cego Bartimeu que sabia que Jesus estava em Jericó. O cego Bartimeu sabia que Jesus estava em Jericó, porque ele era cego e não era surdo, e não era burro. Então ele ficou sabendo que Jesus estava em Jericó, naquela parte, naquele momento, naquele dia, passando naquele lugar. E o que ele começou a fazer? Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E a galera, estranho, esquisito, estranho, cala a boca, está chamando a atenção. Disseram para o cego, aqui, para de ser escandaloso, tu está sendo inconveniente, cala a boca, meu. Quanto mais eles tentavam calar a boca do cego Bartimeu, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Jesus foi provocado? Foi. Houve mudança? O ceguinho começou a ver. Amém? O cego Bartimeu ficou sabendo e mudou a vida dele. Amém, queridos?